Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Temos nesta noite a solicitação do uso da tribuna popular. Farão uso da tribuna pelo tempo de até 10 minutos as senhoras Daniele Mitzenberg, acho que pronunciei certinho, e Andressa Conterno Dalmagro, tendo em pauta a biblioteca pública. Podem fazer uso da tribuna, senhoras. Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele Mitzenberg, farroupilhense, nutricionista, especialmente escritora há 10 anos. Membro da 5ª cadeira da Academia de Letras Machado de Assis de Porto Alegre e voluntária no grupo de jovens Conectando Mentes da Biblioteca Pública Olavo Bilac desde 2018. Eu conheci a biblioteca em 2013, quando participei de uma oficina de escrita. Foi ali que eu aprendi a ser escritora e que eu conheci a Academia de Letras, da qual vinha fazer parte. Venho, por meio dessa tribuna, manifestar minha preocupação extrema quanto à mudança do endereço da biblioteca para a antiga biblioteca do SESI, perto da Prefeitura. Tal manifestação de minha parte se deve ao local ser inapropriadamente pequeno para acomodar todos os bens, o acervo de livros, e não menos importante, para o desenvolvimento de todas as atividades para os cidadãos, especialmente jovens e crianças. Hoje a biblioteca ela conta com um acervo de 21 mil livros e surge uma pergunta: quantos caberiam nesse novo espaço, que é 1/3 da área atual, e que destino teriam os livros que não coubessem? E para conhecimento, a gente tem 50 escritores farroupilhenses com as suas obras hoje na biblioteca. A maioria são edições únicas que, uma vez perdidas, elas não são mais encontradas por conta da baixa tiragem. Além disso, o acervo conta com milhares de exemplares sobre a imigração italiana e região, acervo histórico com raridades da criação da biblioteca, livros em língua italiana, os quais são consultados por diversos historiadores do Rio Grande do Sul. Só no ano de 2019, centenas de pesquisadores fizeram consultas nessas áreas de conhecimento. Lembrando que a biblioteca ela é referência em história local e é a única que tem acervo de jornais locais desde 1983, que era uma época antes da internet. Também questiona se esse novo espaço comportaria a estação digital, que hoje permite acesso gratuito à internet, disponível para cidadãos farroupilhenses no seu dia a dia para, entre outras tarefas, digitação de currículos, realização de trabalhos escolares, acadêmicos e de caráter profissional. Em 2019, foram mais de 500 pessoas que utilizaram esse serviço. Ele é um acesso público, gratuito para todo mundo. Ainda questiona a existência do espaço para o público infantil. Ele é o espaço que escolas e pais levam crianças para ter o primeiro contato com a literatura. Em 2019, centenas utilizaram esse espaço e para conhecer, ler e ouvir contações de histórias. Além disso, questiona se o espaço ele vai ter espaço para leitura no local, Se haverá acessibilidade para aqueles que necessitam, pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes, e ainda questiona se haverá um lugar adequado para os funcionários atuarem. Antes da pandemia, milhares de pessoas passaram seu tempo lendo no local. Nesse espaço, a princípio, a gente vê apenas um depósito de livro, Com espaço diminuto, não haveria como aumentar o acervo, muito menos prestar todos os serviços que acabo de citar. Antes, quero lembrar que a biblioteca pública ela deve conter livros de diversas áreas do conhecimento, além de história e literatura internacional e nacional. Antes da pandemia, houve uma circulação de mais de 8 mil livros em empréstimos. Saibam que a Biblioteca Pública Olavo Bilac já recebeu o prêmio Biblioteca Inovadora da UNG Recode da Fundação Bill e Melinda Gates, referência nacional em literatura e inovação, por oferecer atividades inovadoras na comunidade. Na época, foram realizadas pesquisas com a comunidade, oficina de escrita criativa, contos e poesias. Ao longo dos anos, promoveu também oficinas de crônicas, rodas de conversa com diversos escritores,
comportou clubes de leitura, apresentações musicais, oficinas musicais com a PAI, oficinas de arte, oficinas ministradas pela FADEV sobre acessibilidade, apresentações culturais para diversas escolas e tantos outros movimentos culturais a favor da literatura. Destaco o protagonista da biblioteca e dos jovens voluntários na construção do aplicativo de trânsito Bybus, realizado em parceria com a empresa Bento Transportes, o IFRS Campus Farroupilha e a Caravan Studios da Califórnia. Não questiono a mudar a biblioteca de um lugar para outro, mas sim se há interesse da comunidade que esse novo espaço ele seja adequado às necessidades e consiga suportar todas as atividades hoje ofertadas aos farroupilenses, fruto de um esforço conjunto de anos de poder público, dos funcionários, do Comitê Jovem e de toda a comunidade engajada com a cultura e a literatura. É, inclusive, nosso interesse que a biblioteca consiga ainda um espaço maior do que o atual. Peço esclarecidamente que ouçam as nossas palavras e preservem conosco esse espaço de acolhimento e conhecimento valioso para a comunidade farroupilense. Convido a todos, inclusive, para irem na biblioteca e conhecer os nossos futuros eventos, né, se a gente tiver espaço para isso. Então, agradeço a presença e a atenção de todos. Boa noite. Então, para continuar demonstrando a importância da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac, eu vou relatar um pouco da relevância que ela teve e ainda tem na minha vida. E depois eu vou apresentar alguns outros relatos. Bom, quando eu era criança, a minha mãe levou eu e os meus 2 irmãos para fazer a carteirinha da biblioteca. E assim nós começamos a retirar livros de forma regular. Eu me sentia e ainda me sinto em paz dentro da biblioteca. Anos depois, eu participei das oficinas que o Comitê Conectando Mentes, em conjunto com a biblioteca, proporcionaram para a comunidade. Todas essas atividades e serviços desempenhados pela biblioteca contribuíram para eu ser quem eu sou hoje. Inclusive, contribuiu para mim estar na faculdade. Eu posso afirmar que há muitas outras pessoas e associações que tiveram as suas vidas tocadas pelos livros da biblioteca pública e pelas atividades desenvolvidas pela mesma, como, por exemplo, a FADEV. Lembrando que todos os nomes que eu vou citar aqui, sejam de pessoas ou associações, elas me permitiram fazê-lo. Bom, a FADEV, através de alguns de seus membros, relataram que esta associação participou de uma palestra com um escritor, o que foi muito legal, pois eles puderam interagir com o palestrante e com as demais pessoas que prestigiaram o evento. Eles relataram ainda que a biblioteca é um lugar onde as pessoas podem adquirir conhecimento e se inspirar. Eles relatam a importância da biblioteca para com a educação no município, pois os alunos e professores podem consultar materiais de forma gratuita na mesma. Além disso, eles relatam que a biblioteca possui um espaço muito acolhedor. Já o integrante da FADEV, Cleiton Danelon, relata que a importância de uma biblioteca pública municipal é porque ela permite o acesso à leitura e, por isso, ela deveria se encontrar em um espaço de fácil acesso e amplo, para que assim possa ser utilizado por diversas pessoas em diversos horários. O Cleiton Luiz Giel relata que a biblioteca é importante para o meio econômico, pois existem pessoas que não possuem condições de comprar livros e afins. Já a Patrícia Tomazini afirma que a biblioteca é um espaço mágico, onde magias infantis, juvenis e adultas acontecem. Ela relata ainda que o espaço deve ser amplo, porque é muito importante despertar a interação das pessoas. A gente sabe quanto foi difícil ficar isolado em casa durante a pandemia, bem como a curiosidade e o lazer. É um lugar onde ninguém vai se sentir sozinho, um lugar onde você pode ter a oportunidade de navegar nos contos de Machado de Assis, sentir-se acolhido com as histórias de Monteiro Lobato, chorar muito com os dramas de William Shakespeare e ainda se questionar sobre os mistérios de Dom Casmurro. O Pedro Henrique relata a importância do comitê da biblioteca para a sua vida. Ele diz que o comitê aumentou o seu engajamento, bem como proporcionou diversos aprendizados que lhe serão úteis, tanto de uma forma pessoal quanto profissional. Além disso, os eventos promovidos pela biblioteca e pelo comitê fizeram com que ele consumisse muito mais trabalhos literários de autores da região, como as obras produzidas pelo Pedro Guerra.
escritor que já participou de diversas atividades da biblioteca e que também deixou seu relato. Ele afirma que a biblioteca sempre foi um espaço de acolhimento e descobertas, um lugar incrível e necessário, tanto para o leitor quanto para os escritores. A escritora Júlia de Rossi relata que na biblioteca podemos conhecer mais de nós mesmos, do nosso lugar, da nossa cultura e de tudo que existe ao nosso redor. Tudo isso que muitas vezes nós mesmos não vemos. A historiadora Carla Peroni lamenta o descaso com a biblioteca e afirma que quando finalmente entendermos o quanto a memória coletiva é importante, talvez seja tarde demais se nada for feito agora. A partir de todos esses relatos, eu proponho as seguintes indagações com o objetivo de refletirmos juntos. Vocês têm conhecimento da importância que essa biblioteca tem para os jovens? Quanto vale essa história? Muito obrigada. Agradecemos às senhoras Daniele e Andressa pela explanação. Muito obrigada. Podem ocupar seus lugares. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Amarante. Não é uma questão de ser educado. Por favor, o senhor tem que falar nos seus 3 minutos sobre isso. E não... Não, eu posso lhe questionar. A senhora não seguiu o regimento. Posso sim questionar a senhora. Com certeza, quando não segue o regimento, eu posso questionar. Por favor, fale nos seus 3 minutos. Quero agradecer aqui, então, a presença das jovens, dos jovens que vieram fazer a sua manifestação em relação à biblioteca pública. Então, o Comitê Jovens Conectando Mentes, Não, tudo bem. a Daniela, Conectando Mentes, a Daniele, então, Matzenberg, a Andressa Couto Dalmagro, que vieram aqui sim tratar de um assunto de educação, que é a bandeira do PDT, que sempre traz isso consigo. E quero dizer, Daniele, que é sim uma preocupação em relação à nossa biblioteca pública, que ela era uma biblioteca toda já com um sistema robotizado, com um sistema que vinha assim para atrair cada vez mais alunos, jovens, estudantes, adultos, cadeirantes e também pessoas que de repente passem por nossa cidade ou poderia espalhar a biblioteca por toda a cidade. Que educação, eu acho que é o que muda o nosso país, a nossa linguagem, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa aceitação. Então, tudo isso está na educação. E nós, de repente, buscando, que até o vereador Juliano fez um pedido de informação sobre o assunto, do qual nós vamos receber e vamos sim discutir, ampliar muito esse assunto, e que provavelmente vocês serão convidadas também para estar aqui, para a gente continuar trabalhando esse assunto após hoje. Mas o assunto que vocês trouxeram hoje aqui, sim, foi muito claro, muito esclarecedor e preocupante, porque muitas coisas... esclarecedor no seguinte de nos trazer preocupação. E aí, então, nós vamos sim estar tratando desse assunto e vocês levantaram a bandeira, da qual vamos estar conduzindo e aprimorando este assunto e esta preocupação. Muito obrigado. Em seguida, passo a palavra ao vereador Juliano Baumgarten pelo espaço de 3 minutos. Senhora presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, cidadãos e cidadãs que se fazem presentes nessa noite, quero cumprimentar a Daniela e a Andressa por vir a esta casa tocar nesse assunto. Eu fiz um pedido de informações do 01/2022, até agora a gente não obteve o retorno, está no prazo regimental, mas
para mim poder discorrer e abordar com mais clareza e com um documento oficial vindo, né? Então eu fiz diversas das questões que vocês apresentaram e me foi passado, eu fui visitar a biblioteca, conversei com algumas pessoas, é preocupante a situação, de fato, dicas de passagem, é um lugar importante da cidade, faz parte, pois a nossa biblioteca ela tem 80 anos, já se passou de 80 anos, e ao longo dos anos muitas coisas evoluíram. Nós tínhamos um espaço que não dava mais, foi passado para o outro um pouco maior. E se a gente fala em educação, fala em cultura, a gente tem que sempre projetar, pensar algo a mais. Então nós deveríamos ter mais espaços, com incentivo, com fomento da leitura, levando cultura onde que não alcança, não chega, e a porta de entrada, uma delas é a leitura. E a gente sabe que a leitura transforma, seja no dia a dia, na nossa fala, nas nossas interpretações, seja no conhecimento, seja como lidar com o contexto. Eu, quando estive como subsecretário da Educação, diretor-geral, nós começamos o processo do retorno da biblioteca, das atividades, por conta do período pandêmico que havia sido parados. Então, eu quero cumprimentar, quero dizer que estamos à disposição, vou fazer uma fala após vir o documento oficial, após termos registros da prefeitura à parte que toca, para saber se fecha todas essas questões que vocês passaram e que também chegou a mim. Para aí sim a gente fazer cobranças, porque se fecha com tudo isso, a troca do local, e onde que tem um acervo gigantesco para um espaço menor, é preocupante. Inclusive, conversando com uma das pessoas, a informação que chegou até mim que o projeto para a nova biblioteca, nem sequer a responsável técnica, arquiteto, enfim, não sei quem foi até a biblioteca olhar, fazer a medição, conferir, foi feita olhando por algumas fotos. Então, se isso confere, é preocupante. Por que vai ser feito com esse acervo? Não. Tem a história da memória, tem a história da literatura farroupilhense, tem uma parte da história que embaseia, que nos faz com que conhecemos, com que tem aquilo que o colega vereador Tiago Ilha sempre fala, como é que a gente vai saber para onde vai se a gente não sabe de onde que a gente veio? Então, é importante sim se preservar esse espaço. Cumprimento mais uma vez e assim que vier o pedido de informações, me manifestarei com mais afinco nessa questão. Obrigado, senhora presidente. Passo agora a palavra ao vereador Felipe. Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente Eleonora. Esse assunto é extremamente importante, sim. Quero também parabenizar a Daniela e a Andressa pelo tema. Acho que todos nós temos que nos sensibilizar e buscar informações, sim, que a leitura é extremamente importante. Eu, como professor, também quero me solidarizar e defender esta causa. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de deixar uma questão em aberto a todos que estão aqui nos assistindo, que muito se fala em educação, né? Eu acho que nós acabamos de ter um exemplo de má educação do nobre colega vereador para com a presidente, doutora Eleonora. Nas salas de aula, a gente costuma respeitar a hierarquia. Aguarde seu... Não, esse ping-pong não dá. Bom, por favor, aguarde resumo, seu lugar de falar, a sua vez. O resumo da minha fala, a educação, ela tem que ser vista como respeito. Na escola, a gente respeita os professores, respeita as direções. Hoje nós somos vereadores, temos uma presidente que temos que respeitá-la. Então, quero só passar essa mensagem, que a educação é importante sim, em todos os segmentos da sociedade. Muito obrigado. De imediato, passo a palavra ao vereador Dr. Tiago Pinto Brunel. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Gostaria de parabenizar pela coragem, pela forma como exporam suas ideias, a Daniele Mutzenberg e a Andressa Dalmagro. Eu acho que este parlamento se sensibiliza quando a gente enxerga pessoas jovens vinculados a um comitê, né, buscando informação, buscando preservar a nossa história, buscando fazer com que a nossa biblioteca pública se expanda, melhore, faça aquilo que
nós devemos fazer e trazer mais acolhimento para aquele local e não diminuir, né? Então, nós, como somos um partido que sempre priorizamos a educação, nós estamos do lado de vocês, tá? A gente vai encaminhar para o Executivo Municipal, nosso prefeito Fabiano Feltrin, que tenho certeza que tem essa sensibilidade, pois tem uma literatura grande lá da dona Marlene Feltrin, sua mãe, que também faz parte dessa história. Tem uma literatura forte da senhora Dolores Magione, que também faz parte dessa história. E isso é o que a gente, como parlamentares desse município, deve preservar. A nossa história e, acima de tudo, fazer com que essa geração aqui, essas meninas são escritoras, gente. Essas meninas escrevem livros. Elas precisam que a gente estimule elas precisam que a gente dê condições para que elas se sintam entusiasmadas em continuar nessa carreira brilhante que é escrever. Escrever transforma. Escrever faz com que a gente entre no mundo de magias que, sem dúvida nenhuma, só beneficia a pessoa que lê, a sua família e a sua cidade. Parabéns pela atitude de vocês e, sem dúvida nenhuma, no que precisar deste vereador, terão todo o apoio. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Quero parabenizar a Daniela e a Andressa, em nome delas, parabenizar todos os leitores e os apreciadores e os que defendem a biblioteca pública, porque nós temos hoje um país que 70% da sua população são analfabetos funcionais. Dos que leem, ainda que mal, 80% deles leram porque tiveram acesso à biblioteca. Nesse país não se tem cultura e nem dinheiro para comprar livro. É só nós olharmos qual é a política de incentivo à cultura desse país, se nós temos um cara que está lá no Ministério da Cultura, que atende as pessoas com uma arma na cinta. Então, isso não é o tipo de cultura que nós queremos para o nosso povo brasileiro. Nós queremos que a maior arma seja o livro, seja o acesso à leitura. E a biblioteca é importantíssimo para isso. Há um outro dado também, que 90% das bibliotecas estão defasadas em seus acervos. E também, lamentavelmente, existe hoje uma política geral, não estou falando do município, uma política geral, que é meio que assim, a biblioteca vai em qualquer cantinho e também qualquer pessoa pode ser atendente lá na biblioteca. Não necessariamente tem que ser um bibliotecário ou uma bibliotecária, mas, enfim, vai uma pessoa lá atender do jeito que dá e o acervo fica instalado, a biblioteca, onde tiver um cantinho sobrando. Então, eu acho que esse tipo de situação a gente precisa mudar e precisamos fazer, sim, esse questionamento. Se está sendo transferido de local a biblioteca, não vamos aqui fazer um juízo que vai ser pior ou melhor ou igual. A gente espera que seja melhor. E eu acho que essa manifestação de vocês aqui é importante porque ela faz eco a muitas outras pessoas que também pensam assim. E aqui na Câmara de Vereadores foi levantado pelo vereador Juliano, já há alguns dias atrás, tem um pedido de informação que ele formulou, e deve estar vindo a resposta do Poder Executivo. E à medida que recebermos essa resposta, também poderemos ter uma avaliação um pouco mais aprimorada com relação a isso. Eu não acredito que a Prefeitura Municipal vai jogar num canto a história da cidade, porque a biblioteca faz parte da história da cidade. Se a biblioteca tem 80 anos e se as pessoas buscam ali um espaço, uma fonte de leitura, nós temos que aprimorar cada vez mais esse espaço. Então, eu rogo e torço que eles venham para ser melhor. É isso, muito obrigado. Passo a palavra à vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores, as pessoas que aqui nos acompanham, aquelas que estão em seus lares, a imprensa e os funcionários da casa. Penso que é evidente a situação e a aflição, né, e esses questionamentos
que foram feitos, parabenizando já a vinda das meninas. Mas, por certo, eu aqui quero ratificar até as palavras do Dr. Tiago Brunet, que, por certo, a administração vai tomar todos os cuidados para que todo esse acervo literário que lá está não se perca. Nenhum gestor, nenhum administrador poderá sequer pensar ou imaginar que possa dispor de um acervo tão riquíssimo que temos aqui em Farroupilha e deixar de lado. Nós temos muitos instrumentos tecnológicos hoje que, mesmo que o espaço onde vai ser alocado esse acervo for menor, vai ter uma logística, com certeza, para abrigar todo esse acervo. Porque é a nossa história, né? E a nossa história a gente tem que preservar. Então, acalmem o coração. Nós temos gestores muito competentes que, por certo, vão avaliar, vão responder esses questionamentos todos. E nós, vereadores aqui, nosso dever, sim, é discutir, né? E também ficar vigilantes nessa questão. Contem sempre conosco. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Ilha. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, em especial aqui a Daniela e a Andressa, eu acredito que a biblioteca pública deveria ser ampliada, não reduzida, né? Nós precisaríamos uma agenda propositiva que viesse aqui hoje ou a qualquer momento e dizer para a comunidade, estamos ampliando a biblioteca, não reduzindo-a. Não faz o menor sentido no momento em que nós precisamos cativar que a leitura possa ser um hábito, e vou muito mais além do que a leitura. A biblioteca também tem trabalhos paralelos à questão somente da questão do hábito de ir lá e retirar um livro e ler. E ainda acredito que há um gap gigantesco de programas que podem ser introduzidos na própria biblioteca pública. Eu fazia parte do governo anterior e fui contra a retirada da biblioteca do lugar que estava para o lugar que foi colocada, porque eu achava que ali era a identidade dela, e fui convencido pela prerrogativa e a justificativa na época que o prédio precisava passar por reformas. E o que aconteceu? Foi uma outra secretaria para lá e até agora continua indo no mesmo lugar, do mesmo jeito, o prédio da mesma forma, com muito pouco que foi feito. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, que a biblioteca pública seja ampliada e não reduzida. Nós vamos estar de olhos atentos na condição de vereador, contem conosco, né? Esse é o nosso papel, a nossa prerrogativa aqui. E sim, se somamos aqui a fala da vereadora Clarice, do doutor Tiago, que a gente espere o bom senso do governo municipal para que essa situação não cause um prejuízo, né, para essa parte cultural tão importante, porque a nossa voz se somará certamente se isso acontecer. Se vocês perceberem que há, sim, uma redução, um desprestígio ou um desinteresse do poder público, chamem esse vereador que nós vamos estar brigando ao lado de vocês. Porque não faz o menor sentido a nossa cidade, o Juliano lembrava aqui, uma coisa que eu sempre falo aqui na Câmara Municipal, né, que só sabe para onde vai quem sabe de onde veio. Então, nós precisamos preservar a nossa história. Então, essa é a característica e a posição do vereador Tiago Ilha, sim. Nós vamos estar atentos até... Depois nós vamos trocar aqui contatos para que vocês possam nos informar, nos manter informado e vamos ser soldados para que isso não venha acontecer. Inclusive, sou autor de uma lei municipal chamada Leitura Solidária, que já funciona aqui na nossa cidade há algum tempo, que vai ao inverso disso, né? Buscar que a comunidade faça a doação de livros que ela não utiliza para que outras pessoas possam retirar e fazer uso. Então, nós precisamos ampliar programas ao contrário de redução, de ampliar, porque a leitura é a base da formação de pessoa como caráter e, como o vereador Roque falou, como o único futuro desse país. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas, pessoas que nos assistem presencialmente, pessoal de casa, sempre nos orgulha muito. Bom, em relação a este assunto tão importante, agradeço Daniele, Andressa, certo, tem 2 Z's no nome, né? Pela brilhante explanação e me solidarizar também ao que a doutora Clarice falou em relação ao que o nosso executivo pensa, em termos de também priorizar essa questão, que é a nossa história. E eu quero fazer um relato até... Eu gosto muito de ler, eu sempre
Eu fomentei muito com as minhas filhas, eu tenho muito livro em casa. Eu sou do tempo, e vou dizer agora, da Enciclopédia Barça, e eu tenho ela ainda. E, na verdade, até privilegiado eu fui, porque meu pai teve condições de comprar, não era nada barato aquela enciclopédia. Então, realmente, eu gosto de livro, e tenho a certeza que faremos todo o empenho nessa questão da nossa história, a questão de resgate, e digo mais, também a questão do turismo, no momento que tu leve esse conhecimento, essa nossa história, para mais pessoas, mais cidades. Eu quero realmente me somar a isso e dizer também em relação à Feira do Livro, que há muito tempo não é mais feita, isso vai ser fomentado também. Então, realmente, olha a prioridade nessa questão. Então, fica o registro. Obrigado de novo e conte conosco. Bem, eu gostaria de convidar o vereador Sutili para que assuma o lugar de presidente, para que eu possa falar como vereadora. Obrigado, vereador. O espaço está com a doutora Eleonora, vereadora. Obrigado, presidente Sutili. Bem, em primeiro lugar... Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer às senhoras Daniele e Andressa por terem vindo aqui, terem a coragem de vir colocar as suas angústias aqui. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas. O primeiro, vereador Marcelo, eu também tinha a Barça até há pouco tempo. Não a tenho mais porque eu a doei. Eu doei para uma escola municipal. Eu a doei, por isso que eu não a tenho mais. Mas, assim como disse o vereador Marcelo, em casa nós temos o hábito da leitura. E meu filho também, desde pequenininho, tinha o hábito da leitura. A leitura, o acervo literário de uma cidade como Farroupilha é muito rico, abriga uma história cultural fantástica. Então, assim, com certeza... Eu vi todas as explanações, ninguém está falando em reduzir a nossa biblioteca. Ninguém está falando nisso. Inclusive, a biblioteca já foi reduzida. Se nós pensarmos, ela foi retirada da sua casa pontual, que era a casa onde ela tinha o espaço necessário, porque tinham que fazer algumas reformas, né? Mas eu entendi naquela época que ela voltaria para aquela casa, só que isso nunca aconteceu. Então, na realidade, a redução da biblioteca foi ali. Eu não acredito que tenha outra redução agora. Agora, eu acho que existe uma acomodação, sim, da casa, da biblioteca, né? Mas não que haja redução. Nenhum gestor fará isso. Eu só vim aqui para dizer isso, que eu sei dentro de mim, de tudo que eu conheço, dessa gestão, que isso não vai acontecer e, além do mais, será fomentado outras coisas para melhorar a parte literária da nossa cidade. Obrigado. Convido a doutora Eleonora para assumir seu posto de presidente dessa casa. Obrigado, vereador Sutili, e passo a palavra ao vereador Tadeu. Senhora presidente, Andressa e também a Daniele, eu quero parabenizar a vocês duas. Vejam o que já veio à tona, a preocupação de vocês, que vocês tiveram a coragem de vir aqui e fazer alguns apontamentos que só valorizam cada vez mais
a nossa biblioteca. Eu imagino uma casa, nós construímos a primeira casa que nós queremos morar e o conselho seria: venda para quem não é simpático à tua pessoa. Construa uma segunda e tente corrigir os erros da primeira. E aí, na terceira casa, são ditados populares aos quais a gente se reporta neste momento. Imaginem vocês a responsabilidade do nosso governo em reformar. Eu estou imaginando que nós tenhamos um espaço bem mais abrangente e que nós tenhamos, quem sabe, surpreendente aos nossos olhos, algo que a gente não imagina. Porque o tempo faz com que a gente vá superando e se superando também. Então, eu desejo sucesso a vocês, pela coragem de vocês, e principalmente sucesso aos executores da nova biblioteca. Que eles sejam muito felizes para tirar qualquer dúvida que esteja em vocês, mas que seja uma surpresa muito agradável. Farroupilha ganha com isso, a cultura ganha com isso e fará, com certeza absoluta, mais pessoas inteligentes. Parabéns a vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Tadeu. Mais algum vereador quiser fazer uso da palavra? O vereador Sandro gostaria, então, de fazer uso. Obrigado e boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, Andressa e Daniela aqui presente pela explanação, parabéns, público presente da casa. E eu tenho o meu filho de noite que antes de dormir, ele pede. Lê historinhas. Papai, lê historinhas. Daí ele busca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e se tu deixar ele vem com tudo que tem para poder fazer a leitura. Ontem mesmo nós estávamos em Caxias. O presente que ele escolheu e que a gente deu foram livros de historinhas. Se tu não lê uma historinha de noite, uma pelo menos que seja de noite, antes dele dormir, ele fica quase louco. E não só lê, eu invento e peço para que ele invente junto comigo as historinhas. Normalmente historinhas bacanas, engraçadas, agradáveis. Então, assim, seria extremamente contraditório a gente não levar em consideração esse pedido feito, não ficar prestando atenção no que vai acontecer junto com o Executivo, pois acredito que de forma alguma vai deixar esse assunto a Deus dará, vai amontoar esses livros num canto. Mas tem uma coisa que me estranha. O PDT, teoricamente, que é da educação, e eu fui pessoalmente falar com o Clayton um tempo atrás, porque não existia mais a Feira do Livro em Farroupilha. E agora posso estar trabalhando, posso estar falando alguma coisa que é uma suposição minha. Eu não sei se não tem suporte legal, não tem lei do município que obriga a ser feita a Feira do Livro. Estou no campo da suposição agora, tá? Desculpem se eu estiver enganado. Então, sim, a gente vai estar olhando essa questão da maneira mais acolhedora possível para que isso se dê um desfecho da maneira que se deve dar, com todo o respeito, toda a educação, vendo a necessidade, sim, de que nós tenhamos um lugar aconchegante, atualizado,
interessante e que trate da nossa história, no mínimo, com imenso respeito. Obrigado, senhora presidente, era isso. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de agradecer novamente às senhoras Daniele e Andressa pela explanação muito boa que vocês fizeram. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.